Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Luiz, que vai conduzir aqui a nossa live sobre maturidade digital. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. A ideia é dividir com vocês uma iniciativa conjunta, né, da AVS, juntamente com a Folks e Federa Santas até esse momento, mas a ideia é a gente expandir e ter essa ferramenta disponibilizada para todas as instituições, né, que fazem parte do sistema SUS, né, seja elas públicas ou filantrópicas, é, e que através desse projeto a gente, né, tem a intenção de dar a nossa contribuição para a melhoria, né, da gestão. A gente está numa era que cada vez os processos acontecem, né, de uma forma digitalizada, né? Acho que o Luiz vai tocar bem esse ponto, né, que justamente é um, dos objetivos né, de passar por esse processo, é entender o quanto, né, cada uma das instituições já está ou, né, não está, né, organizada, né, de forma digital, todos os seus processos, principalmente considerando a jornada do paciente, né? Então, eu vou começar aqui a apresentação falando um pouquinho só da Associação dos Voluntários da Saúde, né, para quem não conhece, os detalhes, e em seguida, né, o Luiz vai aprofundar um pouco mais sobre as ferramentas, sobre como que é esse programa que foi desenvolvido em conjunto com a Folks. Passando aqui, a gente brevemente, né, a ideia não é ficar muito tempo aqui na apresentação da AVS, mas a gente está completando 5 anos, né, de associação. Nós somos basicamente profissionais que já atuam na área da saúde, né, em várias funções, né? Então, a gente se reuniu há 5 anos atrás para transferir o conhecimento que nós profissionais temos, né, sobre a gestão de instituições de saúde, para que possamos capacitar e prestar consultorias, né, a todas as instituições que pedirem ou estiverem abertas, né, a ter essa relação conosco, de forma a qualificar cada vez mais o atendimento, né, do SUS e melhorar realmente o cuidado com os pacientes, né? A gente tem esse propósito de transformar o sistema, né, através, né, do compartilhamento do nosso conhecimento. Passando aqui como a gente se organiza, né, de todos, né, esses profissionais, né, até hoje a gente já teve mais de 2.000 profissionais que se inscreveram, né, na AVS e colocaram à disposição seu tempo e seu conhecimento. Nós hoje somos 13 grupos, né, técnicos, né, que representados por essas colmeias aqui, e a gente basicamente hoje está falando sobre uma iniciativa do Grupo Técnico de Tecnologia e Inovação, né? Mas todos esses outros grupos também têm ali os seus programas de capacitação e também seus programas de consultoria para atender as instituições do SUS. A gente já apoiou aí quase 70 instituições, né, no Brasil, na verdade de forma direta, né, mas através das federações como a Federa Santas, FEOSP, FEOFES, FEMERGE, agora a FESBA, a FEMICE também. A gente tem ampliado, né, muito esse número de instituições apoiadas, né? Aqui são quando a gente tem um projeto específico para a instituição, mas a gente tem programas de capacitação, por exemplo, de controladoria hospitalar, com a Federação do Espírito Santo, que a gente tinha representantes de mais de 100 instituições, ou projetos com a FEOSP, também aqui em São Paulo, com quase 300 instituições sendo, né, de profissionais de 300 instituições sendo capacitadas em diversos projetos, né, programas de desenvolvimento de liderança, programas de capacitação em engenharia clínica, enfim, são diversas iniciativas, né? Hoje a gente tem 18 projetos, né? 19 que entrou mais um ontem em andamento,
normalmente essa é a média de projetos que a gente tem em atuação. E agora aqui chegando realmente, né, no que é o motivo da nossa live, pedir ao Luiz que já já ele se apresente, é a implementação, né, e disponibilização do índice de maturidade digital em saúde, né, é uma ferramenta desenvolvida pela Focus, que tem o objetivo de fazer algo, né, que não seja, né, burocrático, né, que seja uma avaliação rápida e abrangente, que a gente consiga entender realmente em múltiplas dimensões, né, como aquela instituição ou já incorporou, né, essa transformação digital no seu dia a dia, ter esse diagnóstico claro e principalmente ter a partir daí uma orientação de planos, né, de investimentos, de forma que ela possa ir progredindo, uma vez que a gente tem, né, enfim, uma sociedade e possibilidades cada vez mais, né, claras e mais próximas, né, do usuário final e com a sua expectativa aí de agilidade, de precisão e de eficiência no seu atendimento, né? Então, né, muitos objetivos dentro desse projeto, mas também benefícios para os hospitais, né, relacionados, né, ao direcionamento estratégico, uma possibilidade também da gente ter esse diagnóstico de várias instituições e conseguir fazer um benchmark setorial, e aí cada hospital conseguir se comparar e se observar frente a seus pares, né? E algo realmente, né, num foco direcionado para essa realidade do SUS, o que a gente espera que tenha, né, um impacto realmente na ponta com os pacientes. Então, eu queria, né, agradecer muito, né, o apoio da Focus, né, aqui representado pelo Luiz, por estar em conjunto com a AVS, não só nesse programa, mas a gente apoiando a AVS de diversas formas, e convidar, né, todas as instituições que atendem o SUS, isso é aberto, né, então se qualquer instituição tiver interesse em participar desse projeto, desse programa, ela é bem-vinda. A gente espera realmente, com esse passo, auxiliar, né, a ter uma clareza, né, sobre o que precisa ser feito. E a AVS, né, através de seus voluntários, a gente também está à disposição para, após esse diagnóstico, a gente apoiar essas instituições a desenvolver os seus planos de melhoria, né? Então, a gente fala aqui, não adianta a gente fazer o diagnóstico, mas depois a gente parar por aí. Então, comentar que a gente está aqui falando do diagnóstico, mas na sequência a gente vai ter essas orientações e, obviamente, de acordo com a nossa capacidade, ir atendendo, né, as instituições e ajudar e acompanhar nesse processo da melhoria né, da sua transformação digital. Aí, Luiz, se você pudesse se apresentar e comentar um pouquinho, eu posso aqui mudando os slides, né, você vai me avisando. Ah, Muito obrigado né, por estar aqui conosco. valeu, Marcos, obrigado. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, né? Tá bom. Sim, Bom, eu sou Luiz Virgínio, atuo aqui na Focus como diretor da nossa vertical de consultoria estratégica, tecnologia e inteligência artificial. Eu fui uma das pessoas que ajudou bastante na criação do DMI, na gestão, né, deste modelo. E aí estamos aí nessa parceria, né, Marcos? Muito obrigado aí pela introdução. Para a gente é uma honra e um prazer muito grande poder contribuir de alguma forma aqui com a AVS. E o que a gente quer, né, nosso objetivo principal é ajudar os hospitais AVS a criar um programa de transformação digital, né, e evoluir a sua maturidade digital. A gente sabe que hoje em dia não dá mais para falar de evolução, de melhoria da qualidade assistencial, melhoria dos processos, otimização de processo, otimização de recursos, redução de custo, geração de receita. Não dá mais para falar disso sem falar de tecnologia, tá? E o primeiro passo para a gente, de fato, criar um programa, né, um processo aí de transformação digital
é saber onde estamos, onde a gente está hoje, para poder entender para onde a gente quer ir, tá? E a visão do DMI, como o Marcos falou, é justamente permitir com que, de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo abrangente, a gente consiga entender como é que está a maturidade digital da instituição atualmente, tá? Então, esse é o principal objetivo do DNI. Mas além disso, deixa eu só pegar o meu carregador aqui. Mas além disso, a gente ainda tem também uma outra questão que é o seguinte: quando vocês responderem o DMI, conforme vocês estiverem respondendo ao questionário, vocês já vão pegar vários insights, tá? Por quê? Porque ele está estruturado num formato onde, para saber qual que é a sua maturidade digital, ele precisa te fazer algumas perguntas. Você tem isso? Você tem aquilo no seu hospital? Como que é a sua governança? Então, são perguntas que vocês vão vendo e vocês já vão criar vários insights. Poxa, isso aqui a gente não tem. Seria realmente legal a gente ter. Isso aqui realmente a gente ainda está com uma baixa maturidade, tá? Então, vocês já vão ganhando uma série de insights conforme vocês forem respondendo o DMI, tá bom? E aí, o que eu queria explicar para vocês aqui agora é como que funciona o DMI, que instrumento é esse, como que vocês vão receber esse resultado, o que que significa esse resultado, como, o que fazer com ele, tá? E aí, para isso, eu vou explicar um pouquinho como que ele está estruturado, tá? Então, o DMI, que é o nosso Índice de Maturidade Digital na Saúde, tá? Ele é um índice relativamente simples, porque ele está estruturado num formato de um questionário, e nesse questionário nós temos perguntas que têm mais ou menos a mesma estrutura, todas as perguntas possuem a mesma estrutura, e cada pergunta está classificada em uma dimensão e um domínio, tá? O que que são as dimensões e o que que são esses domínios, tá? As dimensões, a gente tem duas, tá? A adoção da tecnologia e preparação para a jornada digital. Então, o que que é a adoção da tecnologia? Ela vai medir o quanto o hospital, o quanto a instituição já adotou tecnologia nos seus processos. Eu já tenho um prontuário eletrônico, eu já tenho uma prescrição eletrônica, eu tenho telemedicina, tá? Então, ele vai olhar para o quanto que vocês já adotaram, tecnologia na instituição. Por outro lado, a outra dimensão, que é preparação para a jornada digital, ela olha o quanto vocês estão preparados para de fato adotar essa tecnologia e continuar avançando. Porque tem uma questão que, assim, às vezes você já adotou tecnologia, já tem bastante tecnologia, mas você fica estagnado. E muitas vezes você está estagnado porque você não tem aquilo que eu falei no início da apresentação: um programa, um processo estruturado de transformação digital. Então você fica perdido e não sabe para onde ir. Tá? Então, a preparação, essa dimensão de preparação para a jornada digital, ela olha justamente isso. Como que está a sua infraestrutura? Como está a sua governança? Como que está a sua cultura na instituição? Tá? E isso ajuda a instituição a entender o que que ela precisa para se preparar para a jornada de transformação digital. Tá bom? Agora, além das dimensões, né, a gente tem também os domínios. Então, cada pergunta também ela está agrupada em um domínio, tá? E nós temos aí 5 domínios. O primeiro deles, que é onde vocês vão ver que tem o maior volume de perguntas, é em serviços e aplicações. Então, pensando nos serviços que o hospital oferece, nos processos que o hospital tem lá na internação, lá no centro cirúrgico, lá no pronto atendimento, suprimentos, ciclo da receita, o quanto eu uso tecnologia nesses processos, tá? Então, esse primeiro domínio, serviços e aplicações, olha para isso. Aí a gente começa a olhar um pouquinho mais para a parte de preparação, que é dados e informações. O quanto a minha instituição utiliza dados. Eu sou uma instituição data-driven, né? Ou seja, eu utilizo dados para identificar problemas e tomar decisões. Tá? O 3 ali, que é estrutura e cultura, vai olhar muito para as competências internas. Como é que é a minha equipe de TI? Eu tenho profissionais de saúde envolvidos também na equipe da TI? A TI hoje para a instituição, ela é só um apoio que fica lá ajudando a resolver os problemas da impressora ou da máquina, da estação de usuário? Ou a TI é vista como uma área estratégica dentro da instituição, e não só como um apoio do dia a dia, tá? Como suporte?
Então, estrutura e cultura olha para isso e até mesmo o quanto a instituição já tem se engajado em adotar tecnologia. Tá? O quarto ali, que é infraestrutura e arquitetura, vai olhar para a arquitetura da instituição, quantos sistemas tem, como é que funciona essa arquitetura. Vai olhar também para a infraestrutura, como é que está meu acesso à rede, à internet, plano de contingência, infraestrutura de alta disponibilidade. E vai olhar também para a segurança da informação e privacidade. Tá? Enquanto que o último domínio ali, que é estratégia e governança, aí é que é onde a gente vai olhar, tá, você já tem um programa de transformação digital? Você já tem uma governança forte? Você tem um comitê de saúde digital que envolva, inclusive, a alta gestão? Tá? Então, são basicamente esses os temas que a gente vai olhar dentro desse questionário. Vocês vão ver que vai ter pergunta para tudo isso. Tá? Quando você responde essas perguntas, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que funciona a estrutura dessas perguntas, mas vocês vão ver que ela tem uma escala, né? Então, você vai basicamente indicar dentro do formulário qual que é o seu nível de maturidade em cada tema. Tá? E quando você finaliza, cada pergunta vai gerar um score, vai gerar uma pontuação de acordo com o nível de maturidade que você indicou ali. Tá? E aí ele vai gerar um índice. Esse índice é um índice percentual que vai de 0 a 100. E aí a gente criou algumas faixas para indicar em que etapa da jornada digital a sua instituição está, de acordo com o score que você gerou. Tá? Geralmente a gente diz ali que de 0 a 25% é uma instituição ainda tradicional, ela adotou pouca tecnologia, ela ainda não tem uma governança forte, então ela ainda é uma instituição tradicional que está engatinhando na sua transformação digital. Quando a gente passa ali de 25% e fica ali entre 25% e 50%, que é onde está boa parte das instituições hoje, a gente diz que a instituição está numa etapa de evolução. Ela já adotou alguma tecnologia, já tem um prontuário eletrônico, já tem um sistema de informação, mas ela geralmente está ali e ainda não conseguiu evoluir tanto, porque às vezes não tem uma governança forte, porque está faltando mais preparação. A gente até diz, pessoal, que geralmente essa etapa ali de evolução é tipo uma zona de conforto. A grande maioria das instituições, às vezes, já adotaram alguma tecnologia, mas elas ficam estagnadas porque, eu já tenho, está funcionando, ok. Mas se eu realmente quiser evoluir e otimizar cada vez mais os meus processos utilizando a tecnologia, eu preciso me preparar melhor, eu preciso de mais governança para eu conseguir passar para a próxima etapa, que é a de sofisticação, que vai ali de 50% a 75% mais ou menos nessa faixa aí do DMI. Tá? E aí a sofisticação, aí eu já adotei mais tecnologia, eu já tenho mais governança e estou preparado para ir lá para a inovação. Que aí eu já estou, inclusive, adotando tecnologias mais disruptivas como o IA, por exemplo. Tá? E eu já me torno uma referência. A ideia é essa, a hora que você chega ali em inovação, a instituição passa a ser uma referência nacional quando se trata de hospital digital, tá bom? Pode passar, Marcos, por favor. E aí vocês vão ver o seguinte, que esses são os principais temas. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem os domínios? Cada coluna aqui nesse slide é um domínio. E aí esses itens que estão abaixo aqui nessa coluna, em cada coluna, representa o que a gente chama de subdomínios. Nada mais são do que os temas que são abordados dentro de cada questão. Então, quando eu olho lá para serviços e aplicações, a gente vai ter perguntas sobre documentação clínica. Como que é a sua documentação clínica hoje? É no papel? É no sistema? Ah, é no sistema, mas é estruturado? É tudo texto livre, tá? Como é que é a sua prescrição eletrônica? Todo mundo usa prescrição eletrônica? Tá no papel? Ou eu faço no sistema, mas eu tenho que imprimir porque eu ainda não tenho certificado digital, ou porque a enfermagem usa para poder fazer a checagem, tá? Eu tenho checagem beira-leito? Como é que é a minha cadeia de suprimentos? Então, são essas as principais perguntas que vocês vão ver ali em serviços e aplicações. Dados e informações, como eu falei para vocês, vai olhar para analytics, para terminologias, continuidade do cuidado, governança de dados, etc. Infraestrutura e arquitetura vai ter perguntas sobre acesso à internet, sobre infraestrutura de alta disponibilidade, segurança da informação, etc. Tá? Estrutura e cultura vai olhar muito para as competências internas, como eu falei para vocês, inclusive gestão de mudanças.
E aí a parte de estratégia de governança vai olhar para a governança atual da instituição e se vocês já têm uma estratégia digital ou não, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui é para vocês entenderem como é que funciona o questionário, tá? E eu posso até compartilhar minha tela depois, Marcos, para mostrar, passar um pouquinho pelo questionário, para o pessoal entender melhor, tá? Mas isso aqui é um exemplo de Fica uma à pergunta. vontade, Luiz. É, não, fica à Vocês vontade. Se quiser preencherem já isso. passar, que é isso, né? Você não vai passar só por essa, fica à vontade. Quer que eu pare aqui o compartilhamento? Não, pode deixar essa, porque Tá, depois eu vou. tá Tem ainda bom, um outro slide que eu precisaria falar sobre algumas dicas, e aí tá em bom. seguida eu já compartilho aqui, tá bom? Perfeito. Então é o seguinte, pessoal, essa aqui basicamente é a estrutura que a gente tem no formulário, tá? Lá no questionário para vocês preencherem. Isso aqui é um exemplo de uma pergunta. Lembra que eu falei lá da prescrição eletrônica? Aqui é a pergunta que avalia como é que está a tua prescrição eletrônica hoje na instituição. Todas as perguntas, sem exceção, todas as perguntas, ela tem um tema, que é o que a gente chama de subdomínio, vai ter qual que é a pergunta, e aí ele tem 5 opções de respostas, que basicamente vocês vão perceber que é uma escala de 1 a 5. A primeira opção de resposta sempre é aquela opção onde indica que a instituição é o menos madura possível quando se trata daquele tema. Então, por exemplo, prescrição eletrônica. Eu estou olhando para a parte digital da coisa, tá? Como é que é a sua maturidade em prescrição eletrônica? Cara, todas as prescrições, desde medicamento, exame, cuidado, tudo é no papel. Não usa o sistema, ninguém usa nada no sistema. Isso seria o menos maduro possível quando eu falo de transformação digital, certo? No tema de prescrição eletrônica. Por outro lado, conforme eu vou avançando, não, agora eu tenho um sistema que é prescrição eletrônica, mas tem muita prescrição que ainda é feita no papel. Não, agora todas as minhas prescrições são eletrônicas para todos os itens e eu ainda tenho vários recursos que me ajudam ali na prescrição. Autocomplete, prescrição favorita, prescrição protocolo, tá? Não, cara, eu estou no topo daquilo que se considera maturidade digital quando se fala de prescrição eletrônica. Por quê? Além de eu ter as prescrições todas estruturadas e no sistema, eu ainda tenho até mesmo inteligência artificial por trás que me ajuda a fazer essa prescrição. O médico vai lá, ele dá um comando de voz e ele prescreve, por exemplo. Tá? Isso seria o ápice ali de uma maturidade digital. Tá? E isso vai de 1 a 5. Então, a menor maturidade é 1, é a primeira opção de resposta, e a maior maturidade é a opção 5. Tá bom? Vocês vão ver em algumas perguntas também, tá vendo ali na quinta opção, que ele mostra lá, opção anterior mais recursos de A suportando o registro de prescrições. O que é esse negócio da opção anterior? Isso é bem importante, tá? Para vocês saberem, porque tem várias questões que têm opções de respostas com isso aqui. Significa que, além de eu ter a opção anterior, que é a opção 4 aqui, ou seja, além de eu ter as prescrições estruturadas para todos os itens e ainda ter recursos de apoio, né, para busca, como autocomplete e prescrição favorita, além disso, eu ainda tenho recursos de A suportando o registro de prescrições. Então, sempre que vocês verem esse início aqui, opção anterior mais tal coisa, tenham esse raciocínio de olhar para a opção anterior e adicionar o que vem logo em seguida ali, tá bom? Beleza? Essa é basicamente a estrutura. Uma coisa importante, pessoal, pode passar, Marcos, que daqui a pouquinho eu mostro aqui algumas outras dicas também. Pode passar. Boas práticas para vocês preencherem o questionário, tá? Que isso é bastante importante aqui. Envolvimento não apenas da TI, mas também de representantes da área de negócio. Isso é um erro muito grande, não só na hora de responder o questionário, mas até pensando em transformação digital. Lembrem-se, se vocês querem fazer transformação digital, vocês não podem encarar isso como um projeto ou uma responsabilidade apenas da TI. A transformação digital precisa acontecer com o envolvimento, dos representantes da área de negócio, da alta gestão, porque eles precisam estar envolvidos desde o início. E o DMI pode ser esse início para vocês, tá? Então, não coloquem a responsabilidade apenas em cima da TI.
A TI precisa estar, sim, obviamente, porque são perguntas relacionadas ao mundo digital, mas eu preciso ter um representante da área de negócio, até porque tem perguntas que vocês vão ver que tem muito a ver com o processo, e não apenas só se a tecnologia está lá implantada ou não. E às vezes a TI também não tem visibilidade de como é que está o negócio. Às vezes ele até foi lá, implantou, colocou lá a ferramenta, mas ele não sabe se o pessoal está de fato usando ou não, tá? E como está usando. Então, não coloquem apenas a TI, coloquem também para responder o questionário as áreas de negócio. A dica que a gente dá para vocês, pessoal, é assim: combina um horário, né, onde você tem ali uma equipe numa sala de reunião, chama lá representantes do negócio, pessoal da qualidade, da assistência, ciclo da receita, os principais gestores ali que conheçam da operação, tá? Isso é importante, tem que conhecer da operação e coloca esse pessoal para responder junto. Vamos responder juntos o DMI, vamos entender juntos onde estamos em relação à nossa maturidade digital, tá? Tem outras instituições que às vezes coloca lá a TI, mais algum outro responsável para responder, e aí ele vai salvando, e conforme ele vai tendo dúvidas e querendo novas, perguntar por novas questões que eventualmente ele não saiba responder, aí ele vai atrás das pessoas. Também tem essa possibilidade? Tem. Não é o que eu aconselho. Porque o que no final das contas que vai acontecer é o pessoal da TI responder do jeito que eles acham que é e não necessariamente reflete a realidade. Mesmo sendo uma TI super presente, tá, pessoal? Não estou falando, porque a TI não sabe como é que tá lá no negócio. Não, não é isso. Às vezes, mesmo a TI sendo uma equipe super presente, com analistas de negócio, pessoas que conheçam, ainda assim, até por uma questão cultural, é importante que vocês respondam junto, tá bom? Segundo ponto, vocês com certeza vão passar por algumas perguntas que vocês vão ficar na dúvida de qual opção de resposta colocar, tá? Vou dar um exemplo. Volta ali, por favor, Marcos, no slide anterior, que nesse slide anterior eu já tenho um exemplo disso, que é o seguinte, pessoal. Vocês vão selecionar a opção de resposta de acordo com aquilo que mais se aproxima com a realidade de vocês. Nunca vai ser 100%. Essa aqui é 100% da minha realidade. Vão ter casos que sim, mas boa parte dos casos pode ser que não. Então, vocês precisam selecionar aquela opção de resposta que mais se aproxima daquilo que é a realidade de vocês. Mas o item 3 eu tenho inteiro, mas o item 4 eu tenho uma parte do item 4 da opção 4, não tenho todo ele. Então, avalia seguindo o seguinte raciocínio, que aí pode passar o Marcos para o próximo, que ele tem bem essa frase lá, que é o seguinte: sentiu dificuldade, pessoal, de qual opção eu seleciono, de 1 a 5. Tentem entender que o raciocínio é o seguinte, independente do que está escrito lá, o raciocínio é o seguinte: pensando numa escala de 1 a 5, qual que é a maturidade digital da instituição em relação a este tema? Então, essa é uma boa saída para se caso vocês estiverem com dúvida de qual opção selecionar, tá? Porque o texto que está ali, ele é um norteador para como que você define se você tem maturidade ou não naquela área, tá bom? Mas se, eu tenho uma coisa de um lado, não tenho do outro, fiquei na dúvida, tenta ir por esse raciocínio. De 1 a 5, qual que é a maturidade nessa área, tá bom? Que isso costuma funcionar bem. E um ponto importante, pessoal, cuidado para não subestimar e nem superestimar a maturidade da instituição, porque o objetivo aqui para a gente não é auditar vocês, não é fazer uma competição entre vocês, tá? O objetivo principal aqui deste trabalho é entender qual que é a maturidade digital real da instituição, tá? Para poder ajudá-los a se preparar para um programa de transformação digital. Esse é o objetivo. E para isso a gente precisa ter o máximo de realidade possível ali nas respostas do questionário. Tá bom? Um outro ponto que eu queria mostrar, Marcos, mas aí acho que eu preciso compartilhar a tela aqui, mas é rapidinho, tá? Mais 3 minutinhos aqui eu fecho. Ótimo. Acho que eu. Tá, é porque você tem que parar de compartilhar aí para eu conseguir compartilhar. Tá, você já está com a tela aberta aí? Para você. Ainda tá mostrando a tela aqui pra gente compartilhar. Agora sim. Deixa eu compartilhar aqui agora.
Aqui, pronto. Vocês já estão vendo a minha tela? Então Sim, é o seguinte, vocês já estão vendo aqui o questionário, é isso? É o questionário que está sim, aparecendo? sim. Né? Tá bom. Ó, Sim, aqui, pessoal, é o questionário. Então, vocês vão receber o link e aí vocês vão acessar o questionário. A primeira aqui é só um termos e condições, e vocês vão logo em seguida ver que tem vários dados da instituição que vocês precisam preencher, tá? Preenche, que isso aqui está aparecendo em espanhol, porque lá no questionário tem essas opções, mas vocês não vão enxergar isso lá, tá? É porque aqui eu estou com uma versão só de preview. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que tem um ponto aqui bem importante que vocês precisam preencher. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem o perfil da instituição. Então, qual que é o perfil de vocês? Quantidade de colaboradores, quantidade de médicos, de enfermeiros, se tem internação, se não tem, se tem hospital de ambulatório, emergência, quantidade de leitos, se tem sala cirúrgica e quantas tem, se o serviço de imagem é próprio ou é terceiro, laboratório é a mesma coisa, etc, etc. E aí tem um ponto bem importante aqui, tá? Vocês fazem parte de algum segmento especial? Olha o que está aqui, ó, AVS. Então, não deixem, na hora de responder o questionário, lembrem-se de selecionar essa opção aqui, nessa pergunta. Faço parte de algum segmento especial? Dá para selecionar mais de uma, inclusive, tá? Mas vocês precisam necessariamente colocar isso aqui. Porque essa é a forma, como esse questionário ele está disponível para qualquer hospital no Brasil inteiro responder, independente se é da AVS ou não, tá? Então, o que que acontece? A gente sempre recebe respostas aqui desse questionário. O que a gente quer é conseguir identificar vocês aqui, tá? Então, e a melhor forma para a gente, para conseguir identificar vocês, vai ser vocês clicando aqui. Aí a gente sabe que vocês são da AVS, tá bom? Então, não se esqueçam disso, que é bem importante. Beleza, deixa eu ver aqui o que mais. Bom, aí tem aqui quem que é o responsável pelo preenchimento, mesmo que o preenchimento seja feito em grupo, que é o que a gente está recomendando, inclusive, é importante que a gente tenha um responsável, tipo um ponto focal, tá? Para eventualmente depois, se a gente precisar entrar em contato. E aí vocês podem colocar aqui, tá bom? E aí sim vão começar as perguntas. Tá vendo? Aí vocês vão perceber que eu tenho lá, ó, serviços e aplicações. Lembra dos domínios que eu falei? Serviços e aplicações, dados e informações, infraestrutura, estrutura e estratégia de governança. Tá? Então a gente começa aqui por serviços e aplicações e vocês vão ver lá cada uma das perguntas exatamente naquela estrutura que eu falei. Tá? E aí vocês podem ir selecionando aqui, de 1 a 5 eu estou mais ou menos aqui. Esse aqui é aquela pergunta de prescrição eletrônica, por exemplo, que eu falei. Tá bom? E aí vocês vão passando uma a uma e preenchendo aqui. Chegou lá no final, tá? Quando vocês chegarem lá no final, tem alguns outros dados que vocês podem informar também. Deixa eu pegar aqui, ó, que é o seguinte: pensando em todas as áreas do hospital, se você tiver que selecionar três áreas prioritárias que você percebe que são mais, precisam se digitalizar mais, né, quais seriam? Ou, de repente, são áreas mais estratégicas para a instituição. Quais dessas áreas seriam aqui? Selecionando três só, tá? E aqui no final, se você quiser reportar algum tipo de. É totalmente voluntário, tá? Mas se vocês quiserem reportar algum indicador, vocês também podem reportar aqui qual que é esse indicador. E aí é só selecionar aqui, tá bom? Basicamente, pessoal, é isso sobre o questionário. Acho que Thaís, Marcos, não sei se a gente, talvez o ideal seria ter ali um canal, né, para o pessoal também ir fazendo perguntas. Então, a gente vai deixar os nossos contatos. Se caso vocês tiverem dúvidas durante o preenchimento, também pode entrar em contato que a gente vai auxiliando, tá bom? Maravilha, Luiz. Eu vou só voltar aqui o compartilhamento da apresentação para a gente, né, colocar aqui uma linha do tempo que a gente imaginou. E depois até queria aproveitar a sua presença aqui e fazer algumas perguntas. Enfim, eu acho que pode ser, de incentivar, né, as pessoas aí a criarem os seus diagnósticos, né?
Então, o que que a gente pensou aqui de cronograma e próximos passos, né? Agora, nesses meses de julho e agosto, se a gente conseguisse realmente o maior volume de input, né, das informações das instituições, a gente, né, obviamente, cada instituição ela acaba recebendo, né, o, o seu resultado. A gente está de acordo com o volume, né, das respostas, criar um outro webinar, né, junto com essas instituições que estão com seus relatórios para tirar dúvidas e orientar. E, posteriormente, a gente também selecionar os hospitais que necessitarem de apoio, de ajuda na construção dos seus planos, com apoio aqui dos voluntários da AVS, né, a Focus, né, sempre se disponibilizou para nos dar algum direcionamento, mas o suporte seria dado diretamente aí pelos nossos próprios voluntários. Então, esse é o que a gente entende que seria um cronograma ideal. A gente vai seguir aqui conversando com cada uma das instituições. Para quem não pôde estar presente hoje, visualizar, né, esse vídeo, aprofundar um pouquinho mais sobre a ferramenta e a gente vai se colocar à disposição para tirar qualquer dúvidas para qualquer instituição, tá bom? Então, essa basicamente seria o último slide. E aí, Luiz, eu queria justamente a Focus, né, com a vasta experiência que vocês têm, né, ao longo, né, de tantos anos acompanhando, né, a transformação digital dos hospitais aqui no Brasil e fora também, algum caso assim que você, ou seja, depois do diagnóstico, né, normalmente quais são os principais pontos que acabam aparecendo, que você vê que realmente os hospitais a partir daí iniciam, né, a sua jornada de melhoria ou de avanço, né, na velocidade da transformação digital. Eu sei que cada vez isso está ficando mais rápido, né, cada vez está ficando mais presente, mas se você pudesse compartilhar um pouquinho da experiência, né, do que você já viu em outras instituições pós-diagnóstico, né, para que as pessoas possam aí tá entendendo, tá bom, faço o diagnóstico e aí depois que normalmente costuma aparecer e como as pessoas costumam se mobilizar enfim, pra seguir seu caminho. Não, o que eu mais percebo, né, quando a gente faz esse diagnóstico é que, assim, está muito claro que a grande maioria das instituições hoje no Brasil, mesmo no SUS, que a gente sabe que tem, sim, limitações de recursos, a gente sabe como é difícil, né, a gente evoluir digitalmente no SUS devido às limitações de recursos. E já adianto para vocês que no setor privado também tem muitas dificuldades, muitos desafios, porque nem tudo tem a ver só com dinheiro, tem a ver com gestão, tem a ver com governança, tem a ver com saber onde aplicar esse dinheiro e tem a ver com cultura, em como fazer com que isso de fato evolua dentro da instituição, tá? E, e aí o que que acontece? Eu vejo muitos hospitais que já possuem um sistema de informação. Às vezes é um sistema próprio que ele mesmo desenvolveu, ou é um sistema gratuito, tipo o sistema da AGHUSE ou AGHUX, né? Ou é um sistema de mercado como MV, como Tazi, como o sistema da Pixion, enfim. Então a gente vê de tudo, tá? Mas geralmente a instituição já adotou algum ERP e ela não está sabendo usar. Isso é Uhum, uma coisa clássica. Às vezes ela contrata uma Ferrari, está lá pagando caro, inclusive pela Ferrari, mas ela não está sabendo usar, né? Ou não usa em sua completude. E tem muita coisa, muito problema que ela tem hoje no processo e que pode ser resolvido facilmente com uma implantação adicional de um módulo ou simplesmente com a utilização de um módulo no sistema que já está implantado, tá? Já uhum, está lá. Só falta usar ou adequar os processos, porque tem isso, não é só a tecnologia. A gente sempre fala aqui na Folks, que é pessoas, processos e então tecnologia. A tecnologia tem que ser utilizada como solução para o negócio, e não como um produto como outro qualquer.
tá? Mas tem muita oportunidade que às vezes as instituições acabam não enxergando e que são oportunidades que a gente chama de quick win, tá? Que é Uhum, assim, cara, se eu resolver isso aqui, não é custo alto, é uma questão de ajustar aqui uma coisa no sistema ou no processo e eu resolvo esse meu problema, tá? Então, a principal dica que eu dou é comece por aí, né? Por aquelas coisas que são mais rápidas, fáceis de resolver e que ao mesmo tempo tragam um valor. Mas qual que é o problema, Marcos, que eu vejo? É que muitas vezes a instituição não sabe como analisar isso, como fazer de fato esse diagnóstico uhum, e como seguir a partir daí. Não sabe por onde começar. Por isso que essas iniciativas que a gente está tendo aqui, como o DMI, elas são muito interessantes porque é o principal, é o primeiro pontapé que você dá para saber onde você está, né? Então você analisa como é que está o seu processo, verifica como é que está a sua maturidade, e ali você já vai ter vários insights. Mas para aí, beleza, tem o diagnóstico. E aí, o que eu vou fazer com isso? uhum, O que que a gente sugere, tá, pessoal, que seja feito depois desse diagnóstico? É preciso um diagnóstico mais detalhado, porque vocês vão ver que esse questionário ele é para avaliar a maturidade de uma forma geral, mas vocês precisam ter a cultura de ir na área de negócio, falar com quem está na ponta, sentir a dor de quem está na ponta, né? E uhum, entender como é que funcionam os processos hoje. Entender como é que funcionam os processos, onde estão os gargalos, onde estão as dores, vocês vão ver que, inclusive, muita coisa não é tecnologia, é processo e pessoas. Aí sim pontuar tudo isso e a partir desses gaps e dessas oportunidades de melhoria, aí sim criar o que a gente chama de roadmap de transformação digital. uhum, Então eu tenho todos os itens, todas as oportunidades de melhoria e a partir desses itens eu defino o que o que está de fato alinhado com a estratégia, né? O que vai gerar valor? Quais são os recursos que eu preciso? Quais são os custos que eu vou ter para poder desenvolver esse projeto aqui? E tem coisas que não são projetos grandes, estruturantes, são quick wins, são coisas que você resolve mais uhum, rápido. Beleza, vamos começar por esses, tá? E aí eu tenho uma lista de projetos estruturados no que a gente chama de ondas de transformação. O que que vai ficar para onda um em 2026? O que que vai ficar para onda 2 em 2027? Onda 3 em 2028? Então você cria um programa de transformação digital. E aí sim você cria uma estrutura de governança para isso, porque sem governança, lembra que eu falei que não é só um projeto de TI, né? Tem que ser um projeto da instituição como um todo. Então, é envolver as áreas de uhum, negócio, envolver os gestores, né? Alta gestão, inclusive, ter os patrocínios necessários. E você só vai conseguir convencer a alta gestão quando você mostrar que isso é estratégico, que isso vai ter valor. Porque se você só mostrar o lado financeiro que vai custar X, não vai passar. Você tem que mostrar como que isso vai ajudar na estratégia da instituição. Porque muitas vezes o cara tá lá preocupado, porque tá faltando leito, porque tá faltando isso, não sei o quê. E às vezes ele não consegue enxergar que às vezes a tecnologia pode ajudar ele a resolver um problema que é de negócio. É esse o objetivo da tecnologia, tá? uhum. Então, a maior dificuldade é essa, é você observar as oportunidades de tecnologia que você tem, mas sempre com a visão estratégica de como que isso vai resolver um problema de negócio, tá? E aí sim você cria essas ondas de transformação digital, cria uma estrutura de governança e aí sim vai para a execução. Então, aí se eu pudesse te dizer, Marcos, os principais problemas eu vejo esses e na minha visão eu É, acho que a melhor forma de realmente você estruturar isso é realmente fazendo um diagnóstico detalhado e criando de fato uma estrutura de um roadmap de transformação digital alinhada com a estratégia da instituição. É só assim que sim, você consegue de fato captar recursos para conseguir fazer o negócio andar. sim. Não, obrigado, Luiz. Acho que era importante passar, né, para o pessoal o que vem depois, né? Ou seja, esse é um primeiro diagnóstico para E pontuar assim, de uma forma, por módulos, né? Onde, né, tem talvez aí o maiores gaps, mas aí já cria, né, um sentimento, poxa, né, precisamos avançar aqui e ali, aprofunda, cria o roadmap, e aí é mãos à obra para conseguir os recursos, enfim, os investimentos, ou às vezes, né, como você falou, muitas coisas, às vezes o quick win ali, mesmo sem investimento, a gente vai falar. Eu sempre também tento
deixar sempre essa mensagem nas instituições, né? Porque às vezes a gente fica, é, não move na transformação digital porque está esperando grandes investimentos em tecnologia. E aí, muitas vezes a gente consegue, né, conhecendo bem o processo, já ir se preparando para a tecnologia, ou mesmo utilizando as tecnologias existentes ou outras tecnologias que nem têm um custo tão alto assim, mas que possam contribuir muito para eficiência, rastreabilidade dos processos, enfim, várias coisas aí que a gente consegue ter. Então, queria, enfim, acho que ficou claro aí para todo mundo. Não sei se você quer deixar, deixa eu ver se no chat tem mais alguma pergunta que alguém possa querer trazer, ou se quiserem abrir o microfone também para fazer, pessoal, fiquem à disposição. Te dá aí uns segundinhos aí para ver, senão a gente vai partindo aqui para o final da nossa live. Eu vi que no chat já está justamente o link para o nosso formulário, né? Comentários aqui sobre que não é realmente, né, como o Luiz falou, né, a área de tecnologia, a famosa TI, né, ela não é responsável pela transição, isso realmente um tema estratégico, né, que deve ser de atenção, né, de direcionamento, inclusive, né, de administração, né, conselho e, obviamente, depois na execução desse avanço nos hospitais. Acho que é isso. Então, agradeço você, Luiz, Carol também, da Fox, que nos ajudou, né, na criação e na divulgação. Todo o time da AVS também, que ficou bem engajado para a gente conseguir preparar essa conversa aqui com vocês de divulgação. Jorge, Marili, Corazza lá atrás, Thaís tocando o projeto, Valéria, Denise na divulgação, enfim, Oscar, Soraya, tanta gente aí envolvida para colocar isso de pé. Mas obrigado, parabéns a vocês. Espero que realmente essa informação chegue às instituições e a gente consiga contribuir para, enfim, para uma melhoria geral aí do sistema de saúde do Brasil. Obrigado, Luiz. Se quiser fazer suas últimas palavras aí, a gente fecha. Obrigado a todos. Certo. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. A gente se coloca aí à disposição se precisarem tirar dúvidas. E aí, Marcos, você, Thaís, Marili, pessoal todo aí da VS também, caso o pessoal entre em contato, né, que o canal principal aí vai ser com vocês agora nesse suporte. A gente se coloca aqui também à disposição se vocês precisarem aí da nossa ajuda para alguma coisa nos próximos passos. Tá bom? Perfeito. Um abraço, pessoal. Até logo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.